Você já ouviu falar sobre alguém que ficou doente por desejar alguma coisa que não fosse dele? Não? Nunca ouviu falar? Pois é, na história de hoje eu vou contar pra você a história de um homem que ficou muito doente porque ele desejou, ou melhor, ele recebeu algo, recebeu um presente que não era pra ele. E esse presente foi a causa dele ficar doente. Quer saber que história é essa? Então fica aí até o final, porque a tia Kelly vai contar tudo pra vocês. A nossa história hoje vai falar de um homem que não é tão conhecido, né? Mas o nome dele é Geazi. Você já ouviu falar quem era Geazi? Não. Geazi era servo, né? Ele andava com o profeta Eliseu. Eliseu era um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém muito importante que recebia mensagem por parte de Deus e repassava para o povo. Naquela época, os servos do Senhor, né, Eliseu, tinha um servo, tinha um rapaz que andava com ele. Era como se fosse um discípulo, ao qual estava aprendendo tudo sobre Deus. Geazi, então, conhecia quem era Deus, sabia tudo da palavra do Senhor. Um dia, um homem muito importante, um homem chamado Naamã, isso mesmo, você não sabe quem é Naamã? Naamã era chefe do exército da Síria. Era um homem muito rico, muito importante, muito conhecido, porque ele já havia ganhado muitas batalhas. Naamã era muito rico, as pessoas admiravam muito ele, né? Pelo fato dele ser chefe desse grande exército. Só que Naamã, embaixo dessa armadura que ele usava, ele escondia algo. Naamã, mesmo sendo assim tão famoso, né, se fosse nos dias de hoje, era uma influência muito conhecido, sabe o que ele escondia? Ele escondia uma enfermidade, isso mesmo, algo que tirava a sua alegria. Lá fora, quando ele estava junto com todo mundo, ele parecia um homem feliz, parecia que estava tudo bem, mas na verdade o seu coração estava triste, o seu coração estava angustiado, porque ele tinha uma enfermidade que seria o motivo da sua morte. Naamã, né, tinha uma doença muito grave, que não tinha cura naquela época. Quem olhava para Naamã não imaginava que ele tinha lepra. Isso mesmo, Naamã era leproso, assim diz a palavra do Senhor lá no livro de Reis. Somente a sua esposa sabia da enfermidade que ele tinha. Mas um dia, né, ele levou cativo para sua casa uma menina do povo de Deus, lá do povo de Israel. Porque eles guerrearam e na batalha eles conquistaram, eles ganharam e levavam algumas pessoas cativo. E dentre esses, ele levou uma menina para ser serva dele, para ajudar nos trabalhos de casa, ajudar a sua esposa nas tarefas do dia a dia. A Bíblia não fala quantos anos tinha essa menina, simplesmente diz que é uma menina. Eu imagino que essa menina talvez ficasse triste por ela ter saído da sua casa, do meio da sua parentela. Mas sabe o que é verdade? Ela, mesmo estando na casa de outra pessoa, mesmo estando em outro país, ela não deixou de lado a sua fé, ela não deixou de lado o seu bom coração, ela não deixou de lado a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar quem Deus era, de falar dos milagres. O tempo passou e sabe o que aconteceu? Aquela menina, por trabalhar dentro da casa de Naamã, acabou percebendo que aquele homem estava doente. Ela observou e viu que ele estava enfermo e que a enfermidade que ele estava enfrentando não tinha cura. Isso mesmo. Certo dia, ela então falou para a mulher de Naamã: olha, se você, né, tomara o meu senhor, o seu esposo, soubesse, tivesse a oportunidade de falar com o profeta de Deus, ele receberia a cura. Porque lá no meu país, lá tem profeta de Deus, tem um homem que pode curar. Sabe, aquela menina, ela aproveitou aquele momento para falar dos milagres que Deus podia operar. Aquela menina, ela aproveitou aquele momento para cumprir o ídolo do Senhor. E você
Você tem aproveitado as oportunidades também para falar do amor de Jesus? Você tem aproveitado as oportunidades também para pregar o evangelho? Às vezes nós estamos em meio de situações que talvez não são tão agradáveis e a gente pensa, não vou fazer nada. Mas às vezes Deus quer te usar ali naquele lugar para usar você para levar a palavra de salvação a outra pessoa. Foi isso que aconteceu. Aquela menina foi instrumento de Deus para que aquele homem pudesse receber a cura. Não somente a cura física, mas também a cura espiritual. Sabe por quê? Naamã era um homem muito vaidoso. Naamã era um homem, né, que ele era muito soberbo, porque ele era muito influente, muito rico, né? Então ele era muito vaidoso. E então, sabe o que aconteceu? A sua esposa falou para ele, olha, a menina disse que há um profeta que se você for lá, você pode ser curado. Naamã logo pensou que seria algo, né, que ele ia receber a cura, e então pediu que o seu rei, né, fizesse uma carta e mandasse para o rei daquele país para que obrigasse eles, para que ele pudesse curá-lo. Quando aquele rei recebeu aquela carta, ele ficou apavorado, porque aquele rei não podia curar. Sabe, crianças, rei nenhum pode curar, homem nenhum pode curar. Sabe por quê? Porque somente o nosso Deus tem poder para curar, para salvar, para libertar. Somente Deus tem poder para libertar. E aí, Naamã então, nem pensou que não tinha mais solução. Quando viu aquele rei ficar desesperado. Mas aí, o profeta de Deus, ele mesmo. Lembra no início da nossa história que nós falamos sobre o profeta? Então, o profeta de Deus ficou sabendo do que estava acontecendo ali e falou, não, fale para o rei não ficar desesperado. Mande com que Naamã venha até mim. Mande com que ele venha me procurar. E foi isso que Naamã fez. Naamã foi até o local onde estava Eliseu. Naamã pensou que Eliseu ia sair ali, né, ia cumprimentar ele, né, ia talvez parabenizá-lo por ser o chefe de um exército poderoso, mas Geazi nem saiu lá fora. Simplesmente mandou um recado. Falou para ele assim, mandou um dos seus moços. Talvez foi até Geazi, eu não sei. A Bíblia não fala se foi Geazi. Fala simplesmente que ele mandou um mensageiro falar para Naamã ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e ele seria curado. E agora? Será que Naamã vai obedecer o homem de Deus? Será que Naamã vai ser obediente e vai fazer o que ele mandou? O que vocês acham? Naamã não gostou nada disso. Naamã ficou indignado. Como que aquele homem só manda uma mensagem, nem sai lá fora? Naamã achou que ele ia sair lá, né? Ia talvez cumprimentar ele, dar um abraço, mas ele não foi lá. Sabe por quê? Porque não era ele quem ia curar. Quem iria curar era o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Naamã precisava obedecer. Sabe por quê, crianças? Porque a obediência é o que procede à bênção. Não tem como nós recebermos bênção se nós não formos obedientes. Naamã precisava deixar de lado o seu orgulho. Naamã precisava ser humilde para receber o milagre na sua vida. E nós, muitas das vezes, também precisamos ser humildes, reconhecer o nosso erro, reconhecer as nossas falhas, deixar de lado o nosso querer, para que o Senhor possa nos abençoar. Mas então Naamã decidiu fazer o que o profeta mandou. Decidiu então mergulhar naquele rio. Ele então foi até o Rio Jordão. Ele primeiro questionou, né? Até porque nas suas terras havia rios mais limpos, mas mesmo assim ele resolveu obedecer. Naamã estava com o seu corpo todo leproso, todo ferido. Essa enfermidade não tinha cura, crianças. Não havia médico, não havia remédio naquela época que poderia curar da lepra. Ele então resolveu obedecer o que o profeta falou. O profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para que ele pudesse ser limpo. Ele então mergulhou uma vez. Conta comigo, crianças. Uma vez. Vamos lá. Mergulhou de novo. 3, 4, 5. Até agora nada. Será que não vai funcionar? Vamos de novo? 6, 7. Na 7ª vez ele saiu de lá todo limpo. A Bíblia diz que quando ele mergulhou as 7 vezes, o seu corpo ficou todo limpo. Parecia a pele de um bebê.
ele foi curado. Naamã ficou muito feliz, ficou muito grato, e ele então voltou até o profeta, porque ele queria agradecer por a cura recebida. Ele agora queria presentear, né, o profeta Eliseu, porque ele havia sido curado. O profeta Eliseu não quis receber os presentes. Por quê? Porque os presentes, né, não foi ele quem curou, quem havia curado foi o Deus que ele servia. E foi isso que ele falou para Naamã, que quem havia curado era o Deus de Israel. Naamã então falou para ele assim que ele então não queria adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel, que não havia Deus como ele. E ele então voltou para casa agradecido do milagre. Pediu até para levar umas terras dali para montar um altar lá na casa dele para ele adorar somente o Deus de Israel. Sabe, crianças, que eu vejo ali? Deus estava curando um homem muito influente. Deus estava curando um homem que tinha contato com muitas pessoas. Através da cura de Naamã, muitas pessoas também reconheceriam quem era Deus, quem era o Deus verdadeiro, porque o povo naquela época adoravam a vários deuses, vários falsos deuses, não adoravam o Deus verdadeiro. Agora, Naamã recebia a cura da parte do Deus vivo, e ele iria falar para todo mundo com toda certeza que ele havia sido curado de uma enfermidade que ninguém poderia curá-lo, mas que o Deus verdadeiro curou ele daquela enfermidade. Porque eu tenho certeza que ele já havia procurado a cura, né, com orações, com os seus deuses que ele servia, mas até então tudo tinha sido em vão. Agora ele havia sido curado. Sabe o que aconteceu? Lembra do início da nossa história que eu falei que um homem ficou doente por desejar algo que não era dele? Pois é agora que entra essa parte da história. Naamã estava voltando para sua casa com o coração grato, agradecido pela cura que havia recebido. Foi aí então que, quando Geazi percebeu, né, que o seu servo Eliseu não queria nada, não queria presentes, ele ficou indignado. Como assim? Esse homem é muito rico, esse homem tem muitas posses, tem muito ouro, tem muitas prata. Como Eliseu não quer nada? E ele já colocou no seu coração. Ali ele deixou com que o pecado entrasse no seu coração. E ele começou a desejar aquilo que não era dele. Ele começou a desejar aqueles presentes, aquelas posses, mas não era para ele. Né? Eliseu já havia falado que não queria nada, mas Geazi então pensou no seu coração: ah, com certeza eu vou falar com Naamã, não vou deixar ele embora desse jeito. Naamã então já estava no caminho indo embora, quando Geazi correu atrás dele, foi até o encontro dele. Quando Naamã percebeu que ele estava indo atrás dele, logo parou da sua carruagem e perguntou: o que foi? Aconteceu alguma coisa? Vai tudo bem? Geazi respondeu: sim, vai tudo bem. Sabe o que aconteceu? É que chegou dois homens, né, dois jovens, e então o meu senhor mandou vir aqui te fazer um pedido. Se você puder dar a ele um talento e algumas roupas para poder servir esses jovens que chegou. Será que isso era verdade? Criança, será que Geazi estava falando a verdade? Será que Eliseu arrependeu de não querer os presentes e mandou ele ir atrás dele? Só que não. Ele deixou o pecado entrar no seu coração e ele estava mentindo, né? Ele estava enganando aquele homem, estava enganando Naamã, estava mentindo em nome do profeta Eliseu. Ele poderia muito bem ir até o Naamã e falar: olha, o meu senhor não quer nada, mas se o senhor quiser me presentear, né, eu recebo. Mas não, ele mentiu. Ele usou o nome do profeta, ele mentiu que tinha pessoas precisando para receber uns bens que não era dele. Sabe o que aconteceu? Naamã falou: claro que eu vou te dar. Não só vou te dar um talento, como eu vou te dar 2 talentos. Preparou então 2 talentos de prata e falou: vou te dar também as vestes que você está pedindo para você levar. Esses presentes não era dele. Esses presentes não era para ele. Ele desejou que não era dele. Quantas das vezes também, né, as pessoas, às vezes vocês crianças, pegam algo que não é de vocês.
Às vezes, um brinquedo que não é seu, você deseja aquele brinquedo que não era seu. Às vezes você pega na escola uma borracha, uma caneta e esconde no seu material, pegando algo que não é seu. Isso é pecado, isso não agrada a Deus. Ele estava mentindo. E sabe, a mentira tem consequência terrível. O pecado tem consequência terrível. Lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos e não confessamos, não nos arrependemos, nós vamos ter consequências seríssimas. Vamos ter consequências graves. E foi isso que aconteceu. Geazi, então, né, voltou para sua casa, né? Voltou ali para o caminho com esses pertences. Naamã mandou até uns servos ajudar ele a levar os presentes, porque eram muitos presentes. E aí, chegando perto da sua casa, Geazi dispensou os servos de Naamã, falou, pode ir embora, daqui eu sigo sozinho. E ele então foi para sua casa, guardou os presentes escondido e escondeu tudo, como se ninguém fosse ver. Mas sabe, crianças, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele vê todas as coisas. Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo que nós fazemos. Deus, a palavra do Senhor diz que ele é onipresente, ele está em todo lugar. Quando Geazi estava mentindo, Deus estava lá do lado vendo o que ele estava fazendo. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia o que Geazi estava fazendo, ele sabia onde Geazi estava colocando os pertences. E Deus já estava mostrando ao profeta Eliseu o que estava acontecendo. Quando Geazi chega na sua casa, quando Geazi volta ali, né, para onde estava o profeta, logo o profeta pergunta, onde você estava, Geazi? Onde você esteve? Ele fala, não, eu estava por aí, não saí não, estava aqui mesmo. Mentiu de novo, mentiu mais uma vez. Eliseu sabia o que tinha acontecido. Deus já havia mostrado para ele, e ele falou, por acaso eu não estava com você lá quando pegou os presentes de Naamã? Por acaso eu não estava com você quando você mentiu em meu nome? Olha, Geazi, por você ter mentido, por você ter pego aquilo que não é seu, agora a lepra de Naamã vai passar para você. Naquela mesma hora, Geazi ficou enfermo. A doença terminal, a doença que era para a morte de Naamã, agora estava com Geazi. Tudo isso consequência do pecado, tudo isso consequência da mentira. Geazi estava enfermo e não tinha cura. E o pior, não era só ele, toda a sua descendência também estava herdando aquela enfermidade. Porque assim disse o profeta. Então, o que eu quero dizer para você, criança, nesse dia, é que o pecado, ele gera morte. O pecado, ele só traz tristeza. Não importa qual for o pecado, porque não tem para Deus pecadinho e pecadão. Às vezes é a mentira para umas pessoas, às vezes é a cobiça para outra, às vezes é o roubo para outras pessoas, às vezes é a desobediência que você faz na sua casa, às vezes é a mentira que você mente para os seus pais, às vezes é aquilo que você faz oculto lá na escola. Tudo é pecado, tudo desagrada a Deus e tudo tem a sua consequência. Mais cedo ou mais tarde a consequência vem. Se você não se arrepender, se você não pedir perdão para o Senhor, o pior é que você estará para sempre separado da presença de Deus. Mas hoje o Senhor fala para você que se você fez algo que não agradou a Deus, você pode pedir perdão, porque Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Você está ouvindo essa mensagem hoje, você ainda tem a oportunidade de se arrepender daquilo que você fez que não agradou a Deus. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que passa na sua mente, eu não sei o que você está desejando no seu coração, mas se é algo que o Senhor está te mostrando hoje, não importa se você é criança, se você é jovem, se você é idoso, se você é o professor, se você é o pai, se você é a mãe, hoje Deus manda falar para você que ainda há tempo de arrependimento. Se você fez algo que não agrada o Senhor e você está sendo incomodado por isso, confessa a Jesus. Você não precisa falar para mim, você precisa confessar a Jesus. Você precisa dobrar os seus joelhos, falar para o Senhor, abrir a sua boca e falar, Senhor, eu pequei. Eu fiz algo que não agrada ao Senhor, mas hoje eu confesso diante do Senhor, hoje eu peço perdão, porque Jesus, ele é fiel para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre ele todos os nossos pecados, e todo aquele que confessa e deixa de praticar o pecado, recebe o perdão e a misericórdia da parte do Senhor.
Se você confessa Jesus hoje, você pede perdão, você pede Ele para limpar o seu coração, você recebe o perdão do Senhor. E você recebendo o perdão, você terá a oportunidade de passar a eternidade ao lado de Deus. Amém? Hoje nós aprendemos com Geazi que o pecado não agrada a Deus. Mas nós aprendemos com Jesus de que nem tudo está perdido ainda, porque nós ainda temos chance de nos arrepender. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade.